Dentro da constelação sistêmica, um assunto que é muitas vezes abordado é o amor interrompido. Mas o que é, na verdade, esse amor interrompido? Basicamente, é um trauma de separação entre o filho e a mãe. É, na verdade, a visão da criança sobre uma separação, um afastamento que a mãe precisou ter. Às vezes, a mãe demorou para chegar para buscar a criança na escola. Às vezes, pode ser que ela teve que se ausentar por trabalho, por uma emergência médica. E eu falo aqui não que essas coisas assim é para gerar culpa, né? Ai, porque eu tinha que estar 24 horas com a criança. Não necessariamente, porque como mãe, a gente sabe que a gente tem muitos afazeres, muitas tarefas e precisamos nos ausentar. Mas aqui é só pra gente ver como é, o que acontece. Mas na visão da criança, às vezes isso pode gerar trauma. E como a gente sabe que essa separação que a gente precisou ter gerou trauma na criança? É quando a gente volta para a criança e ela, na verdade, não consegue nos receber com aquele sorriso, com aquele abraço estendido, mas ela nos recebe de uma forma mais fria, não quer estar perto. Então a gente já consegue perceber que gerou algum trauma ali. O Winnicott, ele estudou muito sobre isso e ele até escreveu um livro falando a respeito das consequências, né, de uma separação na visão da criança. O que pode acontecer de comportamentos anormais para uma criança que sentiu isso. Eu fiz até umas anotações aqui. Por exemplo, a criança que se sentiu assim separada, né, distante da mãe por um período, ela pode se tornar uma criança ansiosa, depressiva ou não, uma criança fechada, né? Em si mesma, com tendência a se afastar. E disso eu posso falar a respeito de mim mesma. A minha mãe, quando eu tinha por volta de uns 8, 9 anos, meu pai tinha comprado um comércio, então minha mãe precisou se ausentar, né? Ela estava trabalhando, ajudando ele ali. Então ela passava muitas horas assim fora. Quando ela começou a ficar, voltou a ficar em casa, na verdade, né? Que eles resolveram fechar esse comércio depois de alguns anos, eu não conseguia mais ter essa relação com a minha mãe. Minha mãe chegava e eu não conseguia mais ter isso. Eu me fechei. Na adolescência, eu fui uma adolescente assim, mais quieta, mais na dela, assim, sabe? Mais fechada. Então, aqui é um exemplo. 3. Uma criança ciumenta, briguenta, também pode ser consequência de sentir esse amor interrompido. Crianças hiperativas e agressivas, também crianças num estado alternante, né, de uma exaltação e uma depressão, ou crianças delinquentes. Então, tudo isso são traumas, né, que pode surgir na criança. A separação, como eu falei, sempre vai acontecer, é uma coisa normal, mas a gente só tem que observar se gerou trauma ou não. Mas já cresci, né, já sou uma adulta, será que esse trauma ainda mexe comigo? Pode ser que sim, porque esse trauma pode ser levado para consequências na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos, conosco mesmo, pode até ter um afastamento da gente se olhar com carinho, né? Enfim. Mas e aí, o que nós podemos fazer? A gente pode buscar a cura ou olhar com carinho, né, para esse trauma. E como que é feito a cura? Na constelação familiar, a gente faz um movimento, por exemplo, quando tem pessoas, né? Quando a gente faz com pessoas num grupo, a gente pede para que a própria pessoa, né, se represente ali e alguém que vai representar a mãe dela, elas se olham por um tempo. E quando ela se sentir segura, a que está representando a criança, né, vai dando um passo de cada vez em direção à sua mãe. Às vezes pode ser passos longos, às vezes curtos, às vezes não consegue se aproximar por completo. Nisso a gente deixa o sistema, respeita, né, o sistema. Mas toda essa movimentação feito assim, ó, olhos nos olhos. E a pessoa vendo todo o caminho, né, que a vida trouxe até ela chegar ali novamente perto da mãe. Ah, mas não tô fazendo a constelação ali em grupo. Com bonecos consigo? Bonecos é mais difícil, mas a gente pode fazer uma visualização. Fechar os olhos, imaginar o rosto da nossa mãe e esse movimento, sabe?
de aos poucos, dando um passo de cada vez até chegar a ela. Por que um passo de cada vez? É como se estivesse construindo, né? Diminuindo a ponte que foi surgindo nessa separação, até passar os sentimentos, por exemplo, que às vezes a criança pode ter sentido de raiva, a criança pode ter se sentido abandonada, insegura. Então, aos poucos, quando ela vai dando esses passos em direção à mãe, essas pontes vão sendo quebradas, esse muro, né, essa muralha, até conseguir estar perto. E na constelação familiar, eu não sei se eu tenho essa questão do amor interrompido. Então agende uma constelação familiar, a gente pode conversar, a gente pode ver direitinho e fazer esse movimento para reconciliar. Porque quando a gente olha para a mãe, isso é sucesso.